e não conseguimos enxergar a presença dele que caminha conosco. O pecado nos turva a visão. O pecado nos impede de perceber a presença viva daquele que caminha conosco. E é por isso que eu convido você a olhar um pouquinho para a sua vida e perceber na sua vida ainda aquilo que é treva, aquilo que é erro, aquilo que é pecado. Não para se humilhar, mas para, com toda a confiança, pedir o perdão daquele que nos ama e nos amou primeiro. Pai de misericórdia, derrama sobre nós nesta manhã o vosso perdão. Dá-nos um coração puro, Senhor. Tira de nós todo erro, todo pecado. Dá-nos um coração puro, um coração generoso, um coração simples, um coração confiante. Lava-nos com a vossa água pura, Senhor. Purifique-nos de nossos pecados. Dá-nos, Senhor, um coração novo. Dá-nos um espírito novo, para que possamos perceber a vossa presença que caminha conosco pelas estradas da vida. Perdão, Senhor. Cantemos pedindo perdão de Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que eleição. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleição, Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai, que nos perdoa com toda a confiança. Tem piedade de nós, Senhor. Tenha piedade do vosso povo. Lava-nos e purifica-nos de todo pecado e de todo mal. Deus, Pai de infinita bondade, cheio de ternura e de misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agradecidos pelo perdão, agradecidos pela vida, agradecidos até pela provação, louvemos o nosso Deus cantando. Glória, glória a Deus do céu e paz na terra. Glória, glória a Deus do céu e paz na terra. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai,
voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Amém. Oremos. Coloque você também todas as vossas intenções, vossos pedidos neste momento. Rezando também pelo nosso país, por todas as pessoas que faleceram vítimas do coronavírus, nossos agentes de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, administração dos hospitais, pronto-socorros, nossas autoridades, que todo dia têm que tomar decisões importantes. Rezemos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio deles entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pela mão dos ímpios, e vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse, pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida,
e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavras do Senhor. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, e a minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhecer a corrupção, vós me ensinastes o caminho para a vida. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida,
junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado, junto de vós, felicidade. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que foste resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e nesse final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançasse a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele vive, aleluia, ele reina, aleluia, ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, ele reina, aleluia, ele é Deus e Senhor. O meu Senhor chegou com toda a glória, vivo Ele está, Ele está. Vem junto a nós, teu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, Ele está. Ele vive, aleluia, ele reina, aleluia, ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, ele reina, aleluia, ele é Deus e Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam,
O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? E eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Querido irmão Diácono Ivoneri, distintos irmãos e irmãs, pouquíssimos, meia dúzia, presente aqui, representando você que está aí em casa, acompanhando, rezando conosco nesta manhã belíssima de domingo. Este texto, desde adolescente, desde a minha adolescência, me fala muito. Ele é próprio de Lucas. Lucas, como disse tantas vezes a vocês, escreve para as comunidades gregas, portanto, comunidades que
não aceitavam a ressurreição. Para eles, a ressurreição da matéria, do corpo, era algo verdadeiramente absurda. Então, de fato, está aí o grande desafio de Lucas, falar, né, do Cristo vivo para um povo que tem dificuldade de aceitar, por argumentos filosóficos. Mas vamos lá. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Então, nós estamos falando do domingo de Páscoa, do domingo já bem tardezinha, do domingo de Páscoa. Os 2 discípulos de Jesus, certamente, eram daqueles dos 72 discípulos. Na verdade, nós fazemos até uma distinção entre os 72 e os 12. Os 12 chamados apóstolos e os 72 discípulos. Esses 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, que ficava distante de Jerusalém cerca de 11 quilômetros. Parece-me que, na verdade, inicialmente isto não tem nada a ver. Estavam indo para Emaús. A pergunta que se faz nesta manhã é por que estavam indo para Emaús? Porque eles tinham uma expectativa no Cristo. Eles tinham uma expectativa que Jesus Cristo ia ser o libertador, o restaurador. E, no entanto, o Cristo, ele, na verdade, foi entregue, morreu, e eles então voltavam para Emaús derrotados. Emaús era o lugar da derrota, o lugar do abandono do projeto do Pai, que era de restaurar todas as coisas. Jerusalém era o lugar onde Cristo testemunhou o Pai, onde lhe deu a vida. E, portanto, sair de Jerusalém e ir para Emaús sem reconhecer que Jesus Cristo é vencedor, sem reconhecer a ressurreição de Jesus, é caminhar às escuras, caminhar sem perspectivas. Não reconhecer, sair de Jerusalém sem reconhecer a ressurreição de Jesus, é caminhar sem sentido. E eu digo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, quantos caminham sem sentido? Quantos caminham sem experimentar a ressurreição? Quantos caminham perdidos, às escuras, buscando a felicidade em coisas tão vazias, em coisas tão banais, em coisas tão passageiras? Nestes tempos difíceis, mas também preciosos, não obstante as vidas que se perdem, nós somos chamados a olhar aquilo que realmente é essencial. Portanto, sair de Jerusalém sem fazer a experiência da ressurreição e abandonar o projeto de Deus é ir para Emaús sem sentido, buscando razões naquilo que realmente não tem razão. Como caminha você, meu irmão? Como caminhamos nós? Como caminha a igreja de Jesus Cristo? Caminhamos para Emaús? Ou experimentamos a vitória de Jesus em Jerusalém? Ou somos capazes de entender os sinais da ressurreição de Cristo? Esta é a grande pergunta deste domingo. Como estamos caminhando? Como estamos caminhando nestes dias difíceis? Nesses dias de provação? Nesses dias de tantas dúvidas, incertezas? Até quando vai? Ontem à tarde, eu em casa, meditando um pouquinho sobre este evangelho, de repente fui tomado por uma angústia grande. E eu dizia para mim mesmo, até quando vai isso, meu Deus? Até quando vamos ficar assim? Na dúvida, se abre o comércio, se tudo volta ao normal, como é que fica? Não, as coisas não voltarão mais como antes. Obviamente, teremos lições grandes lições deste momento. E de fato, mas a certeza de que não estamos sozinhos, a certeza de que Ele caminha conosco, a certeza que nós não estamos indo para Emaús abandonando o projeto de Deus, mas a certeza que nós testemunhamos que o Cristo está vivo, por tantos sinais
que ele nos apresenta. Aqueles 2 discípulos conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Conversavam sobre a morte de Jesus, a sexta-feira da paixão, todo aquele sofrimento, toda aquela traição. Conversavam sobre o acontecido. E qual é o estado de ânimo daqueles discípulos? Olha como chega Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. E Jesus então pergunta a eles: o que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. E Jesus disse o que foi. E eles então relataram. Quando nós não reconhecemos o Cristo ressuscitado, nós ficamos com os nossos olhos grudados nos sinais de morte. Quando não valorizamos e não reconhecemos a presença de Jesus, ficamos preocupados exatamente e não conseguimos discernir os acontecimentos. Olha o que aconteceu com eles. Se nós não experimentarmos o Cristo ressuscitado, se nós não de fato tomarmos a consciência que somos vitoriosos, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o sofrimento, Ele venceu o mal, nós vamos ficar com os nossos olhos grudados nos acontecimentos e não seremos capazes de discerni-los, de compreendê-los, de assimilá-los. É exatamente isso, igreja. É exatamente isto, cristãos, que nesta manhã nós somos chamados a perceber o que Pedro disse no dia de Pentecostes. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Nós não estamos aqui simplesmente repetindo um gesto de Jesus, ou quem sabe obedecendo um preceito, um rito. Nós estamos aqui celebrando a alegria de uma presença viva, daquele que caminha conosco, daquele que nos enche de alegria, daquele que nos dá força, daquele que nos dá coragem para discernir os eventos, os acontecimentos, discernir o tempo presente, mas na certeza que não estamos abandonados, que não somos sujeitos ao caos, ao absurdo, mas que estamos sim reconhecendo a sua presença que nos fala pela Escritura, a sua presença que nos fala pelo pão partilhado, pelo pão dividido, pelo pão partido. Eles com o rosto triste, decepcionados, porque para eles Jerusalém era o lugar da derrota de Jesus. Estavam enganados. Jerusalém não é o lugar da derrota, mas Jerusalém é o lugar da vitória de Jesus, onde o Cordeiro vitorioso deu a vida por todos nós, resgatou a humanidade e fez nova todas as coisas. Quantas vezes nós também trocamos os pés pelas mãos, nos sentimos derrotados por pouca coisa, nos deixamos levar pelos acontecimentos tristes da vida e não percebemos e não experimentamos a presença viva do Cristo que está aqui, nos dando alegria, nos dando energia, nos dando forças, nos dando o discernimento necessário para que possamos ver as coisas e saber ler os sinais dos tempos, ler, entender, discernir. E só poderemos entender e discernir à luz desta fé. Ele está vivo, Ele está no meio de nós. E a Eucaristia, por tantas vezes nós dizemos isso, e quantas vezes essa expressão é vazia, é automática. Ele está no meio de nós, esta é a certeza. Não obstante nossas igrejas estejam vazias, mas nossas casas, igrejas domésticas estão cheias, onde as pessoas estão voltando às origens, sabendo que ali, na santificação do dia a dia, é ali fazendo os serviços corriqueiros que Ele está presente e que nós temos usufruir da sua presença. O Cristo não está presente nas igrejas, o Cristo está presente
no coração das pessoas que o reconhecem na palavra, o reconhecem no pão partido, no pão dividido, no pão que ele se dá a nós. Eles então contaram a Jesus e eles disseram, olha a decepção deles. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante do povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha a decepção. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. 3 dias. Depois de 3 dias, não tinham mais esperança nenhuma. Lembra a ressurreição de Lázaro? Já faz 4 dias. Portanto, até o 3º dia ainda havia alguma esperança. E olha aqui, eles estavam tão cegos que não acreditaram no testemunho das mulheres. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram ao túmulo de madrugada e não encontraram o corpo dele. E voltaram dizendo que tinham visto anjos, que estes afirmam que ele está vivo. Então não acreditaram no testemunho das mulheres, não acreditaram no testemunho dos anjos, não acreditaram no túmulo vazio, não acreditaram no testemunho dos discípulos. Ele ninguém viu. É assim. Deus apresenta tantos sinais, túmulo vazio, testemunho das mulheres, o testemunho dos anjos, mas eles não acreditam. Não acreditam por quê? Porque os seus olhos estão fechados, estão escuros, são lentos para crer. Deus nos dá tantos sinais e nós não sabemos ler estes sinais, não sabemos discernir estes sinais, porque não conseguimos usufruir, experimentar a presença do Cristo vivo. Mas Jesus diz a eles: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Como sois sem inteligência e lentos. Vocês não sabem ler as Escrituras, Jesus está dizendo a eles. E aí, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Moisés e os profetas significam, sintetizam todo o Antigo Testamento. Jesus é a chave de leitura para a compreensão de todo o Antigo Testamento, de todo o Velho Testamento. É através, na pessoa de Jesus, que nós vamos conseguir ler o Antigo Testamento, porque ele é o ponto de chegada, o ponto de encontro do Antigo Testamento com o Novo Testamento. É em Jesus que nós vamos ter que ler. É com esta chave. Nós não podemos ler o Antigo Testamento com os olhos grudados no Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo é a chave para a compreensão. Certamente Jesus falava dos profetas. Falava do servo sofredor. Aqueles cânticos que nós proclamamos, lemos, refletimos durante o período de Quaresma, de Semana Santa. E ele começava a explicar as Escrituras. Falava das Escrituras. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Olha a pedagogia de Jesus. Jesus falou da Escritura e agora faz de conta que ia mais adiante. Para provocar os discípulos. E eles disseram então: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. E eu ontem começava a me perguntar quem seria o prejudicado, Jesus ou os discípulos? Eles ainda têm uma casa, um lugar para ficar. Jesus era um peregrino, Jesus estava a caminho. Quem seria o prejudicado eram os discípulos, porque não poderiam usufruir da presença viva de Jesus. Fica conosco, Senhor. Meu querido irmão, estou olhando para essas câmeras que estão aqui à minha frente e olhando bem no fundo dos seus olhos, eu posso dizer nesta manhã: peça ao Senhor aquilo que aqueles discípulos lentos para crer,
como você, como eu, quantas vezes somos lentos, quantas vezes não conseguimos enxergar as Escrituras e entender que Ele nos fala através das Escrituras. Diga ao Senhor nesta manhã: fica conosco, Senhor. Fica conosco neste momento difícil. Fica conosco quando o peso da solidão, da angústia, da dúvida pesa sobre os nossos ombros. Fica conosco, Senhor, quando a falta de fé, quando não conseguimos ler e discernir os sinais. Aqueles discípulos não conseguiam ler os sinais, porque para eles Jerusalém era o lugar da derrota de Jesus. Eles estavam enganados, não estavam sabendo ler os sinais. Jerusalém era o lugar da vitória de Jesus e não da derrota de Jesus. E por isso voltavam para o Emaús, voltava a sua vidinha novamente, voltava ao trivial do cotidiano, mas sem esta presença de Jesus. Nós poderemos ir ao cotidiano, mas quando carregarmos os cotidianos com a experiência do ressuscitado, o cotidiano será uma festa. Aquilo que nós fazemos todos os dias, muitas vezes sem sentido, será uma alegria, porque não estamos fazendo aquilo automaticamente, fazemos porque temos a certeza de que alguém está conosco. Diga nesta manhã: fica conosco, Senhor, fica comigo. Fica comigo, Senhor. E Ele disse: eu estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos. Eu digo a você, você vai passar pela vida, e se você não fizer esta experiência, a sua vida não valerá a pena. Só valerá a pena a vida daquele que verdadeiramente experimentou esta presença. Fica comigo, Senhor. O salmo que nós rezamos dizia no seu refrão: vós me ensinais o caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Junto de vós felicidade sem limites. Você não quer ser feliz? Quantas vezes depositamos a nossa sede de felicidade em coisas, em pessoas? Junto a vós felicidade sem limites. Quem encontrou Jesus Cristo encontrou a razão da sua felicidade, o sentido da sua vida, o sentido da sua existência. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua vida? Então, Jesus entrou para ficar com eles, aceitou o convite. Faça esse convite, porque Ele costuma aceitar os convites sinceros. Olha que engraçado, Jesus era o convidado, agora entra, senta-se à mesa, toma o pão, abençoa, partiu e lhe distribuiu. Ele de convidado passa a ser o anfitrião, passa a ser o chefe da casa. Ele se senta à mesa, toma o pão, abençoa o pão, partiu e distribuiu. O contexto é eucarístico. Hoje, nesta manhã, Ele faz exatamente isto conosco. Todo domingo, a alegria de poder celebrar a Eucaristia e perceber que o que aconteceu com esses discípulos de Emaús acontece em cada Eucaristia. Ele nos fala pelas Escrituras. Ele distribui o pão, parte o pão, se dá a nós. E quantas vezes isso não preenche a nossa vida? Isso não fala ao nosso coração. Por quê? Porque talvez ainda não tenhamos experimentado o Cristo vivo em nossas vidas. Jesus toma o pão, abençoa, parte o pão e distribui. Nisso os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Não precisavam mais da presença física de Jesus. Eles tinham a Escritura e tinham o partir do pão. Ele
daquele momento em diante, estaria presente nesses dois sacramentos. Sacramentos não no sentido como nós entendemos, mas sacramentos, sim, mas como sinal. A presença de Jesus na palavra, e a presença de Jesus na Eucaristia, e a presença de Jesus no partir do pão, isto é, na solidariedade com aqueles que têm fome, com aqueles que nada têm. Ele está presente nos gestos de caridade, nos gestos de fraternidade, nos gestos de solidariedade. Eles não precisavam mais da presença física de Jesus. Hoje nós estamos celebrando 520 anos da primeira missa no Brasil. Frei Henrique Soares de Coimbra, se não me falha a memória. É isso mesmo? É. Claudinho confirmou que é. Então eu vou no Claudinho. 520 anos da primeira missa em solo brasileiro. Não obstante a presença do Cristo nesse solo brasileiro, nós ainda temos tantas injustiças, tantas desigualdades, tanta falta de fraternidade. Nós estamos agora percebendo que, de fato, como vivem de maneira indigna tantos irmãos nossos neste período de confinamento. O Cristo está presente em gestos de fraternidade. O Cristo está presente em gestos de solidariedade, no pão partido, na Eucaristia e na sua palavra. Jesus desapareceu na frente deles, então eles começaram a dizer um ao outro: não estava o nosso coração ardendo pelo caminho quando ele nos falava das Escrituras? Naquela mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém e foram encontrar os 12 reunidos e confirmaram: realmente ele ressuscitou. Para eles, Jerusalém agora não era o lugar da derrota de Jesus, mas era o lugar da vitória, e por isso voltaram a Jerusalém e testemunharam que ele ressuscitou. Querido irmão, querida irmã, para encerrar esta reflexão, eu pergunto a você: para onde você está caminhando? Para Emaús ou para Jerusalém? Emaús era o lugar do abandono do projeto de Deus. Jerusalém, o lugar da vitória de Jesus. Para onde caminha a sua vida? Para onde caminham as suas opções, suas escolhas? Tenha certeza sempre, Jesus está conosco. E peça todos os dias, quando sentir-se sozinho, angustiado, triste, acabrunhado, fica comigo, Senhor, fica comigo. E procure usufruir sempre desta presença de Jesus, que está vivo conosco. Ele não precisa mais da sua presença física, mas a sua presença na palavra e no pão, dividido no pão partilhado. Ele está conosco e caminha conosco todos os dias até o fim dos tempos. Tomara que nós, ao celebrarmos a Eucaristia todos os dias, tenhamos esta consciência e experimentemos esta presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Convido você aí em casa a parar um pouquinho. Quais são suas necessidades? Quais são as necessidades da sua família, das pessoas que você ama? Peça ao Senhor. Peça ao Senhor, sobretudo nesta manhã,
a alegria da sua presença. Fica conosco, Senhor. Fica na minha casa. Fica com os meus. Se Ele realmente estiver presente na sua vida, quantas coisas tão pequenas, tantas coisinhas tão banais que você valoriza tanto, certamente desaparecerão diante da presença de Jesus. Fica conosco, Senhor. Peça pela tua família. Pedimos pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo, nossos sacerdotes. Peçamos pelos nossos paroquianos, nossos dizimistas, aniversariantes, colocando a vida de cada um deles sobre este altar, pedindo que Deus cumule a vida deles de bênçãos, de saúde, de alegria, de fé, para aquilo que eles entregam ao Senhor, consagram ao Senhor, seja a expressão da consagração da sua vida, do seu coração, da sua casa, da sua família. Peçamos por todos aqueles que morreram vítimas do Covid-19, suas famílias. Pai misericordioso, nas tuas mãos colocamos esses nossos pedidos. Atendei-nos por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto das oferendas, colocando aqui pão e o vinho, colocando o nosso coração, a nossa vida. Mão na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. E este trigo maduro a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá. Estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá e frutificará, 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 frutificará. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá. Estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá e frutificará, 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 frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria,
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana no alto céu. Hosana, hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Ele disse também: façam isso em memória de mim. Aqueles discípulos, ao reconhecerem Jesus no partir do pão, saíram e voltaram para Jerusalém para testemunhá-lo. Só quando reconhecemos a presença de Jesus é que seremos verdadeiras testemunhas. Se falta testemunhas, é porque faltam pessoas que experimentam verdadeiramente a presença de Jesus.
no pão partido, no pão dividido, no pão repartido, partilhado. Aqueles discípulos que tinham o coração ardendo, quando Jesus lhes falava, ainda não tinham reconhecido, e quando o reconheceram, esqueceram as dúvidas, o cansaço, as frustrações, e tomaram o caminho de volta, testemunhando que Ele está vivo. Esta é a grande verdade deste domingo. Ele está vivo, Ele venceu. Nós o experimentamos e, portanto, nos tornamos testemunhas da presença, do amor de Jesus. Ele está vivo. Obrigado, Senhor. Obrigado por nós, nesta manhã, podermos usufruir a Tua presença, saborear a Tua presença que nos enche de energia, nos enche de alegria, de ânimo, de coragem, e nos faz ler, discernir os acontecimentos à luz desta fé, à luz da fé na ressurreição. Obrigado, Jesus. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E hoje vos agradecemos, porque estamos aqui na vossa presença. Pedimos por toda a igreja, pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo Dom Wilson, pelos nossos sacerdotes, desafiados pelo momento presente, que tenham a força e a energia de se reinventarem todos os dias. Por aqueles que morreram, sejam todos acolhidos na alegria de vossa casa. Pelos nossos dizimistas aniversariantes, abençoa, Senhor, a vida deles. Derrama sobre a vida deles todo o seu amor, toda a vossa graça. Enfim, pedimos por nós, para que um dia estejamos no céu, com Maria, nossa mãe, Santana e São Joaquim, Sebastião, Clara, Rita de Cássia e todos os santos, José, todos aqueles que vos serviram de coração sincero. Tudo isso pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo por vossa morte, destes vida ao mundo,
livrai-me de todo o pecado e de todo o mal, e dai-me sempre cumprir a vossa vontade, e jamais separar-me de vós. Felizes aqueles que são capazes de reconhecer na Escritura e no repartir do pão a presença de Jesus. Estes serão verdadeiras testemunhas dele. Eis Jesus, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Caminhávamos tristes, sem direção, sobre o peso da morte e da dor. Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas. E o que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza de nossos corações. Tua presença abraça o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer, nossos olhos se abrem e não há mais a noite se o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu, permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Cordeiro imolado, nosso céu, ó esposo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu, permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu, ó esposo ressuscitado, bendito é o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado,
em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguns avisos. Primeiro, nós vamos fazer o sorteio do dizimista aniversariante, né? Não é porque nós estamos em isolamento social, né, que nós não vamos fazer o sorteio. Então tá aqui. Deixa o padre chacoalhar bem, vamos lá. Carlos Antônio Miller, nosso dizimista aniversariante deste mês, que foi o sortudo, né? Vai ganhar a Bíblia. Carlos, se você puder passar na secretaria, você pode pegar na secretaria. Se não, não consigo fechar isso. Se não, nós pedimos para alguém levar até a sua casa. Deus abençoe vocês e você, Carlos. Deus abençoe muito a sua vida. Também nós falamos hoje da partilha, do partir do pão. Gostaria de pedir a você com o coração bastante aberto, cada um ajudando um pouquinho, cada um fazendo a sua parte. Terça-feira vamos fazer novamente um mutirão de alimento aqui na nossa paróquia. A secretaria estará aberta das 8 ao meio-dia e depois das 14 às 18 você poderá vir aqui consagrar o seu dízimo, mas sobretudo nesta terça-feira trazer a sua oferta. Seu quilo de arroz, seu quilo de feijão, a sua lata de óleo, o seu pacote de açúcar, o seu álcool em gel, enfim, aquilo, né, material de higiene pessoal e comida. Como a gente tem recebido as pessoas dizendo, padre, me ajuda. E eu só posso ajudar. Vou ajudar também, na outra já vim, comprei arroz, comprei feijão. E vamos fazer isso terça-feira também. Vamos fazer terça-feira o dia da solidariedade. Terça-feira que vem, das 8 da manhã até meio-dia, depois das 2 às 18 horas. As meninas estarão ali para receber o seu alimento, né, com todo o distanciamento, com todo o cuidado possível, para poder a gente fazer chegar a quem realmente precisa. Agradeço de coração a sua solidariedade. Então, terça-feira, o dia da solidariedade. Também gostaria de dizer a vocês um sonho que eu tive esta noite. Diz a vocês que quando eu preparava a liturgia ontem à tarde, eu ficava pensando até quando, e aquilo foi me angustiando um pouco. Este é o 6º domingo que nós estamos aqui. 6º domingo que nós estamos assim. Agradeço de coração a presença, o carinho, a preparação de todos aí, viu, Robson? Agradeço, você está aí, 6º domingo, você, Claudinho, 6 domingos aqui. Obrigado a vocês todos. E hoje nós temos um reforço, né? O João Carlos, que veio aqui também. Como é que é o nome do seu canal? Flash. Olha aí, Flash. Mais rápido, né? The Flash. Então, nós agradecemos também a presença do amigo João e outro amigo, Michel. Obrigado pela presença de vocês, viu? Que Deus abençoe a todos vocês. Mas eu estava preparando e eu tive um sonho essa noite. E o sonho, diácono, eu acordava, sonhava de novo com a mesma coisa. Isso foi por 3 vezes. Dia 13 é dia de Nossa Senhora de Fátima. Então eu sonhava que nós colocamos um altar, viu, Simone, na porta da igreja. A igreja com a porta fechada, um altar muito arrumado,
e que esta imagem de Nossa Senhora de Fátima, se você puder dar um zoom na imagem aqui, né? Na imagem de Nossa Senhora de Fátima, essa imagem estava lá fora, arrumada. Isto já estava escuro, então as pessoas vieram rezar o terço. Então pessoas separadas, cuidando dos 2 metros, 2,5 metros, mas com uma vela acesa, viu, diácono? Com uma tocha na mão e rezando o terço. Cada um rezava uma Ave Maria e outro, e a praça estava cheia de tocha e as pessoas rezando o terço no dia 13 de maio, assim, na praça. Então eu vou fazer um desafio para você, foi um sonho. 3 vezes, eu acordava e sonhava a mesma coisa. Acordava e sonhava, depois eu não sabia se estava acordado, estava dormindo ou a coisa estava acontecendo. Então no dia 13 de maio nós vamos fazer exatamente isso. Então se você quiser vir rezar o terço com máscara, né? Você poderá, guardando o distanciamento de uma pessoa, com uma tocha na mão e com o rosário na mão, nós vamos iluminar a praça com o terço e com as tochas voltados para o centro. O Claudinho vai preparar o som, né, Claudinho? Nós já combinamos, acabamos de combinar agora, né? Você já deixa o som ali para a gente poder. O João também ajuda, veio aqui, ajuda. Nós vamos fazer bem bonito, guardando o distanciamento, né? Não vamos fazer igual a fila da caixa, na caixa não, onde todo mundo está junto. Vamos fazer separado, mas vamos iluminando de tochas e com rosário no dia 13 de maio. Vamos rezar o terço às 18 horas. Já está escuro, 18 horas? Já está escuro, né? Às 18 horas. Oi? Estão dizendo que 18h30 é melhor. 18h30, então a gente começa, e aí 6:45 a gente começa o terço, e aí vocês vão preparando umas músicas bonitas de Nossa Senhora, vamos fazer um momento bonito ali. E a Simone vai preparar o altar ali fora de Nossa Senhora de Fátima no dia 13. Vamos fazer isso, acho que ela pediu isso, eu sonhar 3 vezes a mesma coisa, depois eu não sabia se estava acordando ou estava pensando, mas vamos fazer isso, vamos pedir pelas famílias, pedir pela igreja, pedir pelo Brasil e pelo fim desta pandemia, tá bom? 4 motivos, e você poderá trazer, vamos fazer um momento muito bonito, você poderá vir. Então eu gostaria de que você realmente pudesse passar isso a outras pessoas. Nós vamos, né, aproveitar aí o distanciamento social, mas nós vamos fazer com que isso nos distancie também afetivamente. Vamos fazer isso no dia 13 de maio, tá certo? Então vamos lá para a bênção. Agradeço a todos vocês, obrigado a todos e que Deus nos dê a sua bênção e nos guarde. O Senhor esteja convosco, pela intercessão de Nossa Senhora, pela imposição de minhas mãos sacerdotais, desça sobre você, sobre a vossa casa, sobre a vossa vida, sobre a vossa semana, sobre a vossa família, para que você reconheça que Ele está caminhando contigo, que Ele está junto contigo nas estradas da vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos vocês, um excelente domingo, né? Vamos mais tarde relembrar o Tetra, não é isso? Eu fico olhando, meu Deus do céu, como aqueles jogadores jogavam mais bola do que os atuais, não é? Porque o futebol, quando virou comércio, estragou tudo, não é? Grande abraço a vocês, um bom domingo, Deus abençoe, bom almoço. Terça-feira, não esqueça, o dia da solidariedade, de repartir o pão com aquele que tem fome. Esse é o maior testemunho que a gente pode dar, que a gente acredita que Ele está vivo. Bom domingo, fique com Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou, sempre com seu braço forte. Resistiremos para testemunhar seu poder e seu amor. Até aqui o Senhor nos ajudou,
Sua promessa é vida, todo aquele que nele confiar, salvação e vida terá. Alegrai-vos e rendei-lhe glória, celebrai com canções de vitória. Se a morte não pôde vencer, quem poderá? Ele vive e reinará. Alegrai-vos e rendei-lhe glória, celebrai com canções de vitória. Se a morte não pôde vencer, quem poderá? Ele vive